Bom dia, pessoal! Estamos agora começando o terceiro e último dia da segunda edição da Mostra Literária de Salvador. Então, tivemos na sexta-feira a nossa mesa de abertura, falando sobre o tema dessa segunda edição, que foi Inovação e Conexão, Literatura em Tempos de Pandemia. Tivemos também um sarau literário, que foi um arraso. Ontem, no sábado, nós tivemos 4 mesas. Tivemos uma aula aberta à tarde, uma oficina e também um lançamento de 4 novos autores à noite. Hoje temos novamente uma programação intensa, temos mais 2 mesas, 2 espaços de contação de história voltados para criança, uma oficina de ilustração e uma oficina de máscaras africanas, além de mais 4 lançamentos de livro no finalzinho da tarde, às 17 horas. Então, sejam bem-vindos. Essa é a segunda edição da Mostra Literária de Salvador, que está acontecendo desde sexta-feira, dia 9 de outubro, e encerrando hoje, dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças. Hoje teremos uma programação intensa aí, voltada mais para a literatura infantil, a literatura multiversos, e essa é justamente a mesa falando sobre literatura e seus multiversos. E vou convidar aqui a Jaqueline Gama, que é a nossa mediadora. Bem-vinda, Jaque. Obrigada pelo convite. Sou muito grata de estar participando dessa mesa, né, com nomes tão potentes aí. Então, gente, eu sou Jaqueline Gama, eu sou graduanda em letras, estou no último semestre de letras agora, né? Vou defender o TCC em Bacurau, Utopia, Antropofagia, então casa muito com a temática da nossa mesa de hoje, né? Então, não quero me delongar muito, porque o nosso tempo é curto, então vou chamar os nossos convidados para eles poderem ir se apresentando, né? Então, vou chamar cada um, e se puder, eu gostaria que cada um se apresentasse. Bom dia, primeiramente, Carol Vidal, gostaria que você entrasse. Olá, Jaque, bom dia a todos. Então, eu sou... Posso me apresentar? Espera todo mundo entrar? Pode se apresentar, era isso que eu queria fazer. Pode se apresentar. Pronto, eu sou Carol Vidal, sou escritora, nasci no Rio, já moro aqui em Salvador há 8 anos. Eu tenho algumas coisas publicadas, alguns contos de forma independente, zines, contos em revistas. Eu também falo de livros na internet, faço resenha de livros para os sites Leitor Cabuloso e Revista Subjetiva. Eu também participo de um podcast literário chamado Boteco dos Versados. E tenho a minha newsletter também, que eu falo um pouquinho sobre o meu processo de escrita. Então, eu falo de livros, eu escrevo um pouquinho de cada coisa, tudo que é possível fazer com a literatura. Que legal. Agora, vou chamar a Cacique Paiaiá, por favor, entre, se apresente. Bom dia, eu estou muito feliz de estar com essa juventude bela aí, desde ontem que eu só vejo esses rostos lindos aí, o pessoal cada com a cabeça lá em cima, com uma vitalidade fantástica. E eu, na minha idade aí, né, já passei dos 70, né, sou do meado do século passado, né, sou homem secular. E eu me sinto muito feliz porque a minha ligação com os livros foi realmente privilegiada. A ligação foi privilegiada porque meu pai gostava de ler e meus irmãos gostavam de ler e eu aprendi a gostar de ler. Depois fui trabalhar em editora, depois fui ser professor, ou seja, sempre com o livro. Então, o livro é a minha ferramenta, o livro é tudo para mim, o livro é tudo para mim. Hoje eu sou escritor, tenho 8 livros escritos, né? 4 romances, né? E, depois alguns livros de ensaios sempre sobre a temática indígena. E eu diria que a questão indígena hoje, eu acho que é o fator tão fundamental da gente ter oportunidade de debater a questão indígena, porque é o povo, é o povo que está na maior das dificuldades, inclusive de desaparecer da face da terra, assim como pássaros, assim como alguns animais, assim como alguns vegetais, os índios estão fadados a desaparecer. E eu tendo a oportunidade de estar com vocês e falar essas palavras. Normalmente eu digo, não adianta me interromper, porque eu vou falar de índio, certo? E aqui vou falar de literatura indígena.
É isso aí, Carol. Bom, obrigada, Cacique. Agora, Elton Magalhães, por favor, entre e se apresente. Olá, pessoal. Bom dia a todos aí. Primeiramente, dizer que é um prazer, uma satisfação estar participando da segunda mostra literária, a convite de Deco Lippe, escritor, né? E estou aqui para falar um pouquinho sobre literatura de cordel, né? Dentro desse multiverso literário aí, né? Proposto pela mesa. Eu sou professor, né? Professor de língua portuguesa, mestre em literatura pela UFBA, e sou professor no Instituto Federal Baiano, lá do campus de Itaberaba, e comecei essa minha trajetória com a literatura de cordel dentro, né, na função de professor mesmo, lá em 2012, mais ou menos, né? De lá para cá não tenho parado. Tenho escrito alguns folhetos, diversos folhetos de cordel, já publiquei 2 livros autorais e organizei mais 3 livros, resultado de trabalhos em sala de aula, né, de oficinas com alunos, e a partir da prática da escrita do texto de cordel dos meus alunos, geralmente alunos de ensino médio, né, de primeiro ano, e agora mesmo, em 2020, agora no meio da pandemia, e a gente lançou esse daqui, que são os causos e lendas do Paraguaçu, né? Então, são histórias que giram em torno da tradição popular, né? Das cidades que permeiam aí, que são banhadas pelo rio Paraguaçu, né? E, enfim, é isso aí. Obrigada, Elton. Mariana Madeline, por favor, se apresente. Olá, bom dia. Primeiro eu queria dizer que eu estou honrada por estar nessa mesa com tanta gente assim que produz diferentes e interessantes. Eu sou Mariana Madeline, eu tenho 26 anos, eu sou de Salvador e eu sou bacharel em Direito, escritora de realismo mágico e poeta, né? Eu sou escritora independente, então os meus livros eu publico essencialmente na Amazon, e eu tenho 3 livros publicados lá, 2 de realismo mágico e um de poesias. E também estou compondo 2 antologias da editora Corvos, né? Que é Heroínas e Farras Fantásticas. Uma já está em campanha no Catarse esse ano e o outro vai entrar ano que vem. Eu acho que é isso. Certo, gente. Obrigada, né, por vocês terem se apresentado. Estou muito honrada de estar aqui com todas e todos vocês, né? E, enfim, eu estava pensando em várias maneiras de começar essa mesa ontem, né? E eu percebo que, apesar da gente estar falando de multiversos, e a gente estamos aqui com identidades completamente ímpares, né? E diferentes, né? Multi, como a própria mesa propõe, comecei a perceber que vocês têm comuns, né? E aí eu penso também nesse comum como o comum de uma literatura brasileira, que é uma literatura multi, né? Que é uma literatura múltipla. Então, assim, então eu vejo, e aí eu quero citar rapidamente, né, o trabalho de vocês. A Carol, por exemplo, escreve ficção científica. O Elton, cordel, e é um cordel contemporâneo, né, trazendo aspectos aí da cidade, que foge um pouco do estereótipo do cordel mesmo, raiz, né, se a gente for parar para pensar dentro de uma concepção. O Juvenal traz esse recorte da ditadura com as questões indígenas, e eu acho isso incrível também, porque a gente normalmente, aí eu penso no imaginário social, normalmente a gente não relaciona as questões indígenas com esse momento da ditadura militar, que já é um momento também extremamente apagado, né, na nossa história. E a Mariana, que traz aí também uma outra concepção de fantasia, né? Um universo aí fantástico, e que entram essas personagens díspares também, né? Essas personagens que também não estão culminando outras identidades, né?
Então, assim, de alguma forma, vocês estão interligados na literatura, porque eu acho que a literatura brasileira tem isso mesmo, dessa interligação. E aí eu penso, e aí já vou para a minha primeira pergunta para vocês, né? Sobre a questão dessa fabulação. Porque mesmo que a literatura de vocês atravesse os corpos de vocês, penso eu que também vocês estão saindo de um clichê sobre essas literaturas, que foi o que eu acabei de trazer agora, né, na apresentação. Então, como é que vocês lidam com essas questões identitárias, né, com como vocês são pensados dentro de uma hegemonia social, como vocês lidam com isso dentro da literatura de vocês, né? O que é que vocês querem escrever e como é que isso está aí atravessando os corpos de vocês nessa literatura múltipla, né? É isso que eu quero provocar, em primeiro lugar. Podem começar. E aí, tem ordem para falar? Não, podem. Quem se sentir à vontade primeiro, fala. Então acho que eu vou falar um pouquinho. Vai, Mariana, pronto. Mariana falou, vai. Vai, Mari. Bom, na verdade, o meu caminho na fantasia, né, na escrita, começou muito com a ideia de que eu vou escrever o que eu gostaria de ler, né? Eu sou uma pessoa que o meu corpo atravessa várias minorias, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou LGBT. Então, assim, essa resistência social do quanto acessar esses espaços já é uma coisa que eu já sinto na minha vida. E até por querer ler histórias sobre minorias, bom, eu pensei assim, não encontro essas histórias, eu vou fazer, né? Porque, embora eu já escrevesse poesia há mais tempo, por exemplo, porque poesia para mim é muito mais sobre respiro, é muito mais sobre desabafo. Mas na fantasia eu encontrei muito lugar de dar luz a questões que eu acho importantes e que eu não via, né? Até por isso que o meu primeiro livro, ele tem essa imersãozinha, assim, na cultura indígena. E, nesse sentido, eu estou aqui surtando altamente, porque o Cacique Paiá até aqui, então, é uma referência perto. Posso aprender um pouco, ouvir um pouco sobre a sabedoria dele. Mas eu sempre fui encantada pela cultura indígena, de maneira geral. E eu falei, meu Deus, eu queria ler um livro que tivesse um protagonismo indígena. Hoje, eu vejo a coisa, né? Eu acho que as pessoas acessíveis, né? E lógico, meu objetivo, quando eu fui escrever um livro falando sobre tomar o lugar das pessoas, dos indígenas que estão escrevendo, porque tem indígenas escrevendo. Assim como o Cacique está aqui, tem vários outros escrevendo. Mas era muito chamar a atenção das pessoas e dizer, olha para isso aqui, sabe? Olha para esse povo aqui, por que vocês não estão prestando atenção neles? Porque a visão das pessoas é tão colonizadora, tão daquele tempo, assim, 1500, sabe? Então, por isso, meu primeiro livro foi sobre a cultura indígena. O meu segundo livro eu falo sobre o ciganismo, porque também é uma minoria que é pouco retratada, né? E o meu objetivo sempre é esse, é ler coisas que eu não vejo por aí e falar sobre minorias, porque eu acho que a gente precisa começar a bagunçar um pouco essa literatura, né? Tirar um pouco esse estereótipo do homem branco, né? Contando só uma narrativa e tornar ele mais realista, realmente. Trazer toda a diversidade que ele tem. Deixa eu pegar um pouco Certo, aqui. Mari. Olha só, eu aproveitar sei lá, a luas aí eu tô sem óculos, é evidente, não tô conseguindo ler aqui. Mas veja só, o que eu percebo é o seguinte, existe um espaço não só para escrever sobre a cultura indígena e a cultura negra, no caso, que são essa questão mais identitária mesmo, né? Como existe um espaço também para se ler e para o leitor. Veja só, por que eu escrevo, de certa forma, um pouco diferente, não só do escritor que escreve sobre indígena, o branco que escreve sobre indígena, e também escrevo um pouco diferente do índio que escreve sobre índio, sobre indígena. E aí eu percebo, por exemplo, e aí o meu amigo Ademário Ribeiro poderia confirmar exatamente isso, né?
duas teses que se defenderam aí, falaram da minha literatura, dos meus livros, todos falaram a pegar esse ponto. Porque me interessa falar das caravelas, mas também me interessa falar do cacique Babau, que está presente aí. Me interessa muito, muito estar na minha literatura, no meu escrito, no meu romance da ditadura, o Coronel Ustra, que sei lá, sacaneou com até uma presidenta da República, que depois saiu de grande, mas também me interessa, no mesmo livro, colocar um índio, por exemplo, que estava lá sendo massacrado e vendo a sua aldeia queimada. Então, eu posso perfeitamente trabalhar os dois. E eu posso trabalhar perfeitamente a barragem de Sobradinho, toda aquela estrutura da ditadura militar, que foi o grande evento deles, a maior barragem do mundo, e eu descrevo exatamente essa construção da barragem, mas procurei descrever o estupro que o coronel fez lá na cidade de Curaçá e que eu vi. Aí, conclusão, quando eu quis escrever o livro, eu voltei lá, procurei, foi até na delegacia. Não, nunca aconteceu isso. Então, eu botei no meu romance, já que nunca aconteceu, eu vi como é que não pode acontecer. Não vi estupro, mas vi o burburinho das mães na época. O que eu acho ainda que na literatura dá para diferenciar essa forma de escrever sobre a questão indígena? Quando você pega a questão da identidade, do memorialismo, aí você vai atrás de José de Alencar, você vai atrás, por exemplo, de Gonçalves Dias, você vai atrás dessas pessoas. Olha, mas tem que louvar, tem que ler mesmo. Eu sou admirador de José de Alencar, sem dúvida nenhuma. Por que não? Por que não admirar, por exemplo, Gonçalves Dias lá com a canção do Tamoio, etc, etc. Mas aí eu corro atrás de Antônio Calado, quando ele escreveu, que é o nome do livro dele, esqueci. Esqueci o nome do... Lembra, professor? Guarupi. De literatura? Hein? Não é Guarupi. Guarupi. Ah, não? Não, um dos livros, a Expedição Montanha. Na Expedição Montanha, ele mostra a ditadura nua e crua, mas ao mesmo tempo ele descreve o índio. Desculpe, o grande Antônio Calado, sou admirador imenso dele, quase como um imbecil. Aquele cara, por exemplo, que não quer ser índio. Poxa vida, eu bebo Antônio Calado. Claro que a gente vai atrás de Darcy Ribeiro, de Antônio Torres, o grande Antônio Torres, com meu querido Canibal. Então você percebe que existe uma literatura feita pelo escritor branco, pelo escritor... eu acho que, no caso, isso, a literatura, digamos assim, brasileira, que escreveu índio, de certa forma, meio romântico, estereotipado. No momento, me interessa revisitar essas pessoas e tentar dar outra visão. É essa a questão. Então, eu acho fundamental esse debate, porque aí é uma oportunidade da gente esclarecer por que se escreve assim e não assado. Ora, o Antônio Calado já escreveu da forma que ele escreveu, o Darcy Ribeiro escreveu da forma que ele escreveu. Deixa eu escrever da minha forma. E colocar generais, colocar índio, colocar a menina indígena, colocar a chamada descendente de índio, aquela que diz que a minha avó foi pego no mato com um cachorro. Tanta avó, meu Deus do céu, não tem outra história para contar? Então a gente conta essa história de forma diferente. Então essa é a minha forma de encarar, fazer literatura indígena. Quero fazer literatura indígena até morrer, sem dúvida nenhuma, mas de uma forma que eu possa ajudar a desvendar uma história mais compreensiva, pelo menos. Assim, o que é literatura indígena? Ela teria que ser feita pelo índio. Agora, o que é literatura, digamos assim, indianista? É aquela que foi feita pelos românticos, né? Que descreveram o índio como aquela figura que eles imaginam. Eu acho que mais ou menos é isso aí. Posso ir, então? Pode falar, Elton, se puder. Vai, Elton. Pode, Carol. Pode ir, Carol. Depois eu falo. Pode ir, Carol. Pronto. Então tá bom. Para mim, acho que foi muito como para Mari também, de começar a escrever histórias que eu queria ler, histórias que eu gostaria de conhecer. E para mim, enquanto leitora, assim, antes de começar a escrever, eu era muito ligada à literatura mais realista, sem muitos elementos fantásticos e tal. Mas
conforme eu fui conhecendo, começando a enveredar para essa questão de querer escrever, e comecei a conhecer pessoas que escreviam fantasia, ficção científica e todos os subgêneros, eu percebi para mim que ali tinha uma forma muito legal de eu usar esses elementos para contar as histórias que eu queria falar. Então, assim como Mari, eu também sou mulher, também sou da comunidade LGBT, então eu acho que usar essa literatura para trazer a diversidade de vozes, de temas, de narrativas mesmo, é muito interessante. E aí, por exemplo, no meu conto, Raízes de Fogo, quando eu falo da moça, da menina protagonista, que ela toca nos objetos e consegue ler ali o passado deles, ali eu estou falando de memória, eu estou falando da relação dela com o passado, eu estou falando da valorização da cultura e como que essa memória não pode ser apagada, independente do que acontece. Então, usar desses elementos para trazer essa diversidade, assim como na minha zine, que são contos inspirados em músicas. A música é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida como um todo, então usar dessas músicas para criar as minhas histórias, a minha interpretação, a forma como eu vejo aquelas narrativas ali, foi a forma que eu encontrei, assim, de usar a minha literatura. Então, hoje em dia, eu escrevo coisas realistas, eu tenho um livro, inclusive, pronto, que, se tudo der certo ano que vem, ele sai, que também não tem elementos fantásticos, mas traz muito dessas relações humanas e tal. Mas eu também tenho trazido essas histórias com esses elementos fantásticos para contar também, de uma outra forma, esses temas que eu gostaria que tivessem presentes, que fossem discutidos, e dar uma diversidade nos personagens, nos temas, seja aí em gênero, cor, orientação sexual, sempre com muito respeito, com muito cuidado, mas tirar um pouco essa questão da literatura é o homem branco, cis, hétero, e só ele pode contar histórias. Não, a gente também pode. A gente aqui, enquanto pessoas que moram... Eu não nasci aqui, mas já me considero soteropolitana de coração. Então, estamos fora também do eixo Rio-Sudeste, do Sul-Sudeste, e, enfim, também temos nossas histórias, os nossos ambientes, as nossas formas de contar, e eu acho que isso tem que ser valorizado, e, para mim, quanto mais diverso, melhor. Posso falar? Pronto, vai lá, Pronto, tá bom, gente. Então, né, eu acredito que eu não tenho muita coisa para falar, não, né? Eu estou aqui numa mesa muito, muito interessante, muito curiosa, de pessoas que eu admiro e tudo mais, né? Eu sou um homem branco, né? Cis, hétero, tudo mais. Então, eu posso dizer assim, né, sem nenhum problema, que eu não tenho muitas bandeiras para levantar. Não estou sendo pejorativo aqui, e ao mesmo tempo que isso acontece, né, eu acabo meio que me sentindo solto, livre para falar sobre um monte de coisa. Essa questão com a literatura de cordel aconteceu, como eu havia falado aqui anteriormente no bate-papo aqui com o pessoal, a partir do meu lugar de professor, né, de formador, né. Eu trabalho com adolescentes há muito tempo, tudo. Então, na tentativa de adaptar situações, contextos de sala de aula para um melhor entendimento dos alunos, né, para tentar uma dinâmica, uma didática mais consistente, eu acabei trazendo o cordel para a sala de aula. E depois disso também eu fiquei um tanto solto, né, para poder escrever sobre um monte de coisa. Então, assim, eu escrevo aulas, eu escrevo sobre futebol, que é um tema que eu gosto bastante. Eu escrevo sobre questões políticas, né, então eu tenho alguns textos, alguns folhetos que falam sobre questão política. Como a Jaqueline disse aí de início, né, a minha literatura ela tem uma abordagem urbana assim, considerável.
E porque a gente tem, né, essa imagem de que o cordelista geralmente tem um sotaque nordestino, né, e fala sempre de um lugar do sertão e tudo, mas isso aí já veio a calhar há muito tempo, né? Hoje a literatura de cordel é absolutamente abrangente, é possível se falar sobre tudo a partir dela. Existe poetas cordelistas hoje espalhados pelo Brasil inteiro, existe uma vertente da amazônica, por exemplo, né? Existe uma vertente carioca, uma vertente paulista, daí por diante. Então, assim, né? Eu gosto de falar sobre tudo, né? Mas ai, perdão, caiu aqui. Eu tô com um probleminha aqui com esse celular. Mas vou passar a fala para os meus colegas aí, tá bom? Que é isso, né? Quando a gente tem muito o que falar, a gente fala. Quando a gente não tem muito o que falar, a gente observa. Se eu puder ler depois aqui um texto meu, eu faço uma leitura aqui também, tá certo? Anteontem, né? A gente teve o Dia do Nordestino, né? O Dia Nacional do Nordestino, em homenagem ao poeta Patativa do Assaré. Eu tenho um texto político, né? Que acho que a gente pode depois dialogar em relação a isso aí, que fala sobre a questão do separar o Nordeste do Brasil, né? É um tema que vai e volta, né? Um tema com vários clichês, com certas contradições, mas ao mesmo tempo que dá para fazer uma reflexão aí, né? Bacana a respeito sobre os lugares, os espaços de cada um. O Brasil é um país amplo, né, continental, um país muito complexo, desde o seu processo de formação, envolvendo várias culturas, várias etnias e sotaques, né, e tudo mais. E claro que quanto maior, muito mais complexo se torna o nosso país, né? E então qualquer coisa mais tarde a gente volta a falar sobre isso. Bom, gente, é isso. Eu vou ler agora um comentário do Felipe Miranda, né? O Felipe, ele diz: é importante mesmo beber em outras fontes, até para poder ampliar o pensamento crítico. E isso aí eu creio que teve a ver com a fala do Cacique Paiaiá. E aí, pensando, eu vou fazer uma pergunta aqui minha, que já estava aqui na manga, pensando nessa questão do beber em outras fontes, eu penso também no fabular, né? Nesse fabular, esse outro lugar, né, que vocês todos fazem. E aí eu também penso aí nas mitologias indígenas, nas mitologias africanas, enfim, nessas mitologias que saem desse eixo do ocidental, né? Do europeu ocidental. Hegemônico. É isso, nessas mitologias hegemônicas. E aí eu penso que todo mundo aí, né? Que todos vocês, do lugar de fala de vocês, e eu também que escrevo, né? A gente anda, quando a gente fabula esses outros mundos, nós estamos andando por sala de espelhos. E que essas luzes, né, sempre estão acesas, mesmo na escuridão. E aí eu penso isso muito relacionado também com a fala do Krenak, né? Lá no Adiar o Fim do Mundo, né? Ideias para adiar o fim do mundo, do cair de paraquedas coloridos. Então, estamos caindo, mas estamos caindo de paraquedas coloridos, fabulando, né? E aí, a minha pergunta para vocês, né? Como a criação de outros mundos colidindo com esse real, que muitas vezes parece ficcional, né? O real que a gente vive, pode nos ajudar a manter a luz acesa, né? E como é que isso atravessa vocês? É isso que eu quero saber. Pode falar, Cacique Paiaiá, depois eu vou fazendo aí a ordem. Se vocês quiserem entrar, podem entrar também. Fiquem à vontade. Olha, veja só, uma questão que eu acho da literatura indígena que é decorrente mesmo, né? Da própria vivência do autor, né? Então, aí você vê alguns autores indígenas, quando você lê Graça Graúna, por exemplo, ela citando normalmente aquela dor, por exemplo, até inclusive de não ter convivido com o seu povo, não conhecer talvez o pajé. Na literatura do conto dela,
perpassa isso. Você vê, por exemplo, o Ademário, a mesma coisa. Ele nasceu em Miguel Comum, aí, de repente, na literatura dele, no conto dele, parece que você sente ele querendo falar na língua original com uma língua que ele não teve, não foi domesticada, ele não foi digamos assim, como animal mesmo, tá certo? Vamos lá, vamos pensar como animal. Não foi ensinado a beber naquela fonte ali. E aí, o sujeito que foi criado lá na selva, aí ele tem aquele gosto de falar da formiga, de falar como natureza. E aí ele se sente, por exemplo, a própria natureza, ele se sente também como animal, ele se sente também como vegetal, ele se sente, por exemplo, como um rio. Ele é natureza. E aí ele conta muito mais, digamos assim, eu acho pesado em vez de leve, né? Mas a literatura indígena, você sente isso, essa diferença do sujeito que viveu na aldeia e do sujeito que não viveu na aldeia. Isso é fantástico. Isso, na verdade, é muito bonito. Eu tive a oportunidade de nascer numa aldeia chamada Maracaiá, já citada, né? E o que eu trago no meu poema é exatamente esse ontem e esse hoje, esse passado e esse presente, essa questão mítica, mas também a questão heróica. Aí, quando eu olho, por exemplo, a literatura mundial, eu digo assim, parece que a poesia ela é a base do conhecimento humano. Aí, Homero, por exemplo, formando não só a língua lá grega, como formando a história dos povos gregos através de um poema. Aí você vê, por exemplo, Camões escrevendo detalhes num poema, e eu acho que nenhum historiador conseguiu. Veja só, você percebe, por exemplo, Dante Alighieri, ele descrevendo em poesia a formação, basicamente, do latino. Então, a poesia, ela consegue de fazer você viver aquela sua situação natural. Ou seja, que aí a gente fala, o Branco escreveu como sendo selvagem, né? Mas vamos tomar, então, o que é o selvagem? Que aí o que Antônio Calado coloca, né? O que é o selvagem? É o sujeito que viveu na selva? Ou é o sujeito que mata uma mulher, por exemplo, porque é negra, porque é vereadora, porque denuncia? O que é o selvagem? Ou seja, nós podemos, então, chamar essa palavra de cidadão, certo? Ou seja, o selvagem é aquele sujeito que se sente como uma árvore, como um rio, como um animal, lá na selva, que come a fruta e tal, né? Assim como animal mesmo. Ou seja, ele é natureza. E ele descreve isso, ele descreve o sentimento dele, na poesia dele, você vai encontrar esse elemento. Mas quando você encontra o sujeito que viu na selva de pedra, ele conta, ele critica, ele não se vangloria de ter vivido, mas aí ele se considera cidadão. Então, você conseguir colocar, o problema é isso, o problema é você conseguir colocar as palavras no lugar certo, no lugar bem ali, né? E que te diga o que é ser cidadão e o que é ser selvagem, tá certo? Ou seja, você nem ferir o índio, certo? De tal forma que ele se sinta que você chamando ele de selvagem, você está gravando ele, você chama ele de animal, não está gravando ele, basicamente você não sinta também, não ferindo, de chamar o cidadão, por exemplo, de um cafajeste. Ou seja, a forma de fazer as coisas, a forma de entender e não generalizar. E o que a gente percebe muito é que a literatura que escreveu sobre o indígena generalizou. Ela generalizou. Ela botou basicamente o índio como selvagem, mas não esse selvagem que a gente escreveu aqui. Aquele selvagem mesmo que é incapaz de pensar, que é incapaz de se organizar, que é incapaz de conviver com os outros, né? Quando você busca a literatura, não a literatura, porque a literatura vocês vão entender como letras, né? Ou seja, a história propriamente dita, né? A literatura oral que o índio deixou para nós, você vai perceber um detalhe.
que existe, por exemplo, coisas pequenas que relatam fatos tão fantásticos, tão nobres, tão grandes, tão poderosos, que nem a ciência hoje consegue explicar. Nem a ciência hoje chegou lá, certo? Então, por isso que é necessário que a gente, como escritor, tenha essa sensibilidade de falar de uma coisa e de outra com palavras de tal forma, bem colocadas em cada lugar, que não fira, talvez, quem não deveria se ferir. Também não se elogie quem não se deveria elogiar. Então, eu acho que, para mim, a minha literatura que eu faço, eu tento fazer dessa forma. Certo, obrigada. Jaque, eu queria falar. Quem é que está falando? Posso falar? Mariana? É Mari. Mariana? É. Mari? Pode falar. É Mari. Sim. Eu fiquei até emocionada agora com a fala do Cacique Paiaiá. E eu achei lindíssima também a metáfora que você fez quanto a essa questão de iluminar, né? De passar por um corredor de espelhos e iluminar. Eu encaro a escrita e a literatura de maneira geral como uma ponte, né? Além de ser um ambiente de registro, mas eu encaro muito como uma ponte para a gente. Agora, por exemplo, tem toda a questão da ancestralidade negra, né? E muitos dos meus não tiveram esse privilégio de poder escrever e de ter a voz ouvida. Então, eu enxergo muito como uma forma de honrar a memória dos meus ancestrais, mas também de construir um novo futuro nessa perspectiva de minoria, né? Ele falou sobre toda essa questão de que é importante que a gente ouça essas vozes. Então, é realmente projetar essa voz, né? Potencializar essa voz, intensificar essa voz. Isso exige respeito, isso exige cuidado. Como ele falou, uma pessoa que não tem a vivência, né, indígena, ela vai ter uma outra forma de contar. E quando a gente fala disso, né, em termos literários, a gente fala muito sobre essa questão de leitura sensível, leitura crítica, que seria uma pessoa que tem aquele lugar de fala, mas, para além disso, eu acho muito importante o cuidado com a pesquisa. Porque, por exemplo, eu falei que eu adentrei um pouco na cultura indígena aqui no meu primeiro livro, e, logicamente, eu não tenho nenhuma vivência indígena. Então, eu fiquei muito preocupada em pesquisar, em buscar fontes, em entrar em sites que tinham indígenas que estavam contribuindo com o conhecimento, e também tive o cuidado de não colocar uma etnia específica, porque no Brasil a gente tem mais de 300 etnias indígenas, então é uma coisa muito complexa. Eu não queria representar uma etnia para, por exemplo, ser desrespeitosa, né? Então, a minha protagonista, ela parte muito do ponto de ser uma indígena no contexto urbano, que ela está entendendo essa ancestralidade indígena e ela começa a buscar essa ancestralidade indígena. Eu fiz muita pesquisa para escrever até sobre esse ponto de vista de algo distante que está se conectando naquele momento, porque também a minha principal mensagem era a ideia de dar luz e dizer, olha, existe um povo aqui que está sendo ignorado, que não é mais como José de Alencar falou, não é mais daquele jeito, não é com todo aquele estereótipo de animal, animalesco e selvagem. São pessoas civilizadas, que têm sua própria forma de viver, sua própria forma de entender o mundo, né? E até esse conceito de civilização é um pouco questionável, né? Partindo até do ponto que o Cacique Paiaiá falou, do que é ser selvagem, né? Ser selvagem é estar ali respeitando a natureza, bebendo de um conhecimento ou amar pessoas, né? Por uma questão étnica, por uma questão de sexualidade. Então, é tudo muito complexo. E também no meu segundo livro, né, As Inverdades Nunca Ditas, que eu botei a questão do ciganismo, eu também fiz essa pesquisa muito grande e eu acho interessante como as minorias, né, os povos originários, né, que representam minorias, são povos muito mais. Então, é realmente um desafio você falar sobre isso, já que não tem tanto registro, e eu acho que a nossa geração agora, ela está se empenhando nesse sentido de criar registros, né, porque antigamente o conhecimento realmente era passado de maneira oral. E hoje a gente tem essa questão da internet, a gente tem essa questão da escrita muito latente. Então, eu vejo que todos que pertencem a minorias ou os povos originários,
eles estão tendo essa preocupação de acessar esses espaços, de registrar, para não só honrar a memória, mas também para marcar a sua existência, né? Então, eu acho que a escrita e essa representatividade de minorias é muito sobre dizer eu existo, né? Eu estou aqui, e o meu povo tem algo a acrescentar nesse sentido. Então, eu enxergo muito nessa linha de pensamento quando eu escrevo, né? De que é importante você buscar a fonte para você poder falar dela, para poder você falar dela com respeito, né? E não cair nesses estereótipos que por tanto tempo, inclusive, temos, né? De retratar essas teorias de uma forma muito quadrada, né? Sim. É isso. Eu estava aqui pensando, né? E aí eu vou fazer uma próxima pergunta, mas aí vocês acho que podem adentrar nisso aí que eu falei da fabulação, né? E aí eu quero agora muito direcionar a pergunta para a Carol e para o Elton, né? Que é essa questão. Aqui uma pessoa fez uma correlação, foi o Vandinho. Ele fez uma correlação aqui com o que o Cacique falou, né? Nossos ancestrais todos foram bárbaros, índios, independentemente de cor ou origem. Cabe agora a todos se unirem para preservar e saber usar os bens da natureza. Aí ele pediu para que vocês comentassem, mas aí eu queria fazer um adentro, né? Eu queria completar com isso, né? Como eu sei que a Carol escreve ficção científica e o Elton escreve cordel, literatura de cordel, a literatura de cordel fala muito sobre o presente, né? E penso eu. O passado, mas o presente, né? Por essa questão de ser da oralidade, como o próprio Cacique traz também na sua fala. Essa questão da oralidade. E aí a ficção científica é o futuro, né? Também, um futuro possível. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente poderia preservar, né? E aí, dentro desse contexto contemporâneo. Depois, se a Mariana e o Cacique quiserem falar, podem falar também. Fique à vontade. Certo, eu concordo, né, com o seu comentário, Jaqueline, sobre essa questão do presente. A gente consegue avançar um pouquinho mais, porque o cordel é uma estrutura, né? A partir de algumas formas estéticas, a gente consegue falar sobre tudo, né? Absolutamente, assim. Tanto que minha escrita, ela varia bastante, ela vai de um tema sobre futebol, passa por política, e vem, passa também pela poesia lírica, né, pelo lado subjetivo mesmo do autor, do poeta e tal, e avança, né? A gente pode falar do passado, a gente pode propor questões do futuro, claro que não nesse sentido mesmo aí, como você falou, né, em relação à ficção científica, mas a gente pode imaginar situações hipotéticas, a gente pode imaginar fantasia, a gente pode fantasiar, né, de fato. Tem a história clássica, por exemplo, de São Saruê, né, que é um país imaginado, né, onde tudo é maravilhoso mesmo em todo sentido, que dinheiro nasce de árvore, né, e tal, onde não há tristeza e nem nada disso. Então, tudo isso faz parte desse universo, né, e, assim, tenho certeza que, nesse momento, existem muitos poetas aí, né, que estão falando sobre essas questões urgentes, né, do momento, questões climáticas mesmo, sobre a questão do incêndio no Pantanal, agora na região da Chapada Diamantina, né, lá em Mucugê, Andaraí e tudo mais. Então, assim, nós temos muitos escritores hoje no Brasil fazendo literatura de cordel. Agora mesmo está para ser publicado um dicionário pelo Zeca Pereira, que é de lá de Barreiras, que é um poeta cordelista, um dicionário biobibliográfico de cordelistas contemporâneos do Brasil. Então, são centenas de poetas. E essa galera tem, né, como o folheto, né, que são esses textos tradicionais aqui, eles
cada dia que passa vem sendo mais difícil você comercializar esse material, né? Porque antigamente as coisas eram feitas, né, em praças, em feiras, vendidas em feiras e tudo mais. Então, hoje os escritores têm utilizado muito mais a plataforma digital, por exemplo, para divulgar seu trabalho, já que isso aí tem uma repercussão muito mais imediata, né? Então, assim, eu venho acompanhando, né, um pouquinho aqui e ali, porque ultimamente tenho andado um pouco sem tempo, mas venho acompanhando e eu percebo, né, que a partir do momento que aparece um tema urgente, um tema emergente, aí os poetas já se colocam ali, Raul Seixas dizia, na minha espada e a guitarra na mão, né? No caso dos poetas populares, as espadas é o verso, né? Então eles já estão ali a postos com suas espadas aí para lutar, né, por uma sociedade melhor, né, a partir das suas denúncias, a partir das suas reflexões críticas. E com certeza isso aí vem existindo, né, coexistindo com a literatura de cordel, vem coexistindo com o mundo sempre, né, desde que ela veio ao mundo, né, ela está aí dialogando, ela chega inclusive, né, no universo do cacique Juvenal Paiaiá aí, que já falou aqui anteriormente para a gente, que estava também entrando aí nesse universo do texto em cordel, né, cacique? E é isso, né? Dentro desse multiverso aí, que esse universo que é a mente do cacique Juvenal, mesmo ele, né, fazendo a questão de destacar aí que a temática indígena dele, né, é urgente, necessária sempre, lógico, mas ele vai trazendo também, né, essas outras possibilidades dos versos populares, dos versos de cordel, que com certeza, né, cumpre também com essa tarefa de fazer as denúncias e de trazer esses temas importantes aí para a nossa realidade. Certo, Elton. Obrigada. Carol, Ótimo. se puder falar agora. Pronto. Antes de falar da ficção científica, eu só queria fazer um parênteses que eu amo cordel, inclusive o meu TCC da Faculdade de Jornalismo foi sobre literatura de cordel, então eu estou muito feliz que vocês estão falando de cordel, porque é um tema que eu adoro. Mas, falando sobre a ficção científica, tem uma frase que eu gosto muito, que as pessoas dizem que a gente fala da ficção científica, a gente imagina futuros para falar sobre a gente, sobre quem nós somos, quem a gente quer ser. E, para mim, eu vejo muito, assim, a ficção científica. Quando eu imagino um mundo alternativo, ou mesmo o futuro, a gente aqui na nossa sociedade, mas num futuro mais para frente, eu uso muito isso, talvez dando, assim, como se fosse um distanciamento para conseguir olhar quem a gente é, como nós nos comportamos e que futuro que eu espero encontrar, digamos assim, mais para frente, que sociedade eu quero construir. E eu vejo muito a literatura assim, da gente discutir quem a gente é, mas principalmente quem a gente quer ser. Eu acho que, e para isso, pegando até um gancho do que eles tinham falado antes, Mari, Cacique e Paiaiá, a gente precisa de diversidade, né, como eu já tinha falado, e eu acho que diversidade de vozes também, e aqui eu me coloco muito em dois sentidos, tanto como leitora, tanto como escritora. Como leitora, eu procuro o máximo que eu posso ler vivências diferentes da minha, porque isso me enriquece como pessoa, me enriquece como escritora, então, ler vivências que vão ter um olhar diferente, porque aqui algumas minorias me atravessam, mas outras são completamente diferentes. Eu não vou saber, por exemplo, nunca o que é ser uma mulher negra. Eu posso tentar, eu posso ouvir, mas eu não sei na pele o que é ser. Eu não sei o que é ser o indígena sendo, né, massacrado, digamos assim, sem voz, sem nada. Então, eu me coloco muito assim, muito numa posição de ouvir e de conhecer novas vivências e que isso possa atravessar a minha literatura também, porque eu quero que a minha literatura seja diversa também. E eu quero também, se possível, na minha posição de privilégio aqui como uma mulher branca, que eu possa dar voz a essas pessoas, a essas minorias que não têm vez. Então, para mim, é muito isso, é muito ouvir também essas vivências e tentar, de alguma forma, que isso apareça na minha literatura, e sempre, como o Mari falou, com
a leitura sensível, com a conversa, com a pesquisa das pessoas que têm essa vivência e que eu possa fazer uma representação, mas uma representação que venha a acrescentar e não a, né, continuar com estereótipos ou que, né, não traga nada de novo, nem de positivo. Eu acho que para mim é muito nesse sentido. Sim. Eu pensando nessa questão, né, do que a Carol trouxe, tem aqui a pergunta do Felipe, e que vai agora conectar muito com a Mari também, né? Que ele fala que li um artigo que falava que a melhor representatividade da mulher negra empoderada acontece na ficção científica, e que isso acontece porque o público aceita vê-las nesse lugar justamente por ser uma fantasia, algo longe da realidade. Como vocês veem isso? E aí eu fiquei pensando muito no início que você traz, que o Cacique traz, que o Elton traz, que a Mari traz também, que é essa questão de imaginar futuros possíveis, né? E aí já conecta também com a pergunta anterior. Então, por que, né? Porque essas outras identidades marginalizadas, né, dentro da hegemonia social, porque essas identidades são... Porque é visto como impossível, né, uma mulher negra numa posição de ficção científica. Porque a gente também não poderia colocar um cacique levando sua nave, explorando seu espaço, né, também fazendo talvez até um retorno aí a essa nau, né, que o Cacique Paiaiá traz também. Então, aí eu gostaria que vocês comentassem, né, eu gostaria que a Mari comentasse primeiro, porque a pergunta foi muito direcionada a essa questão da mulher negra, né, na ficção científica. Sim, verdade. E isso conversa muito com o que eu escrevo, né? Porque eu escrevo fantasia, mas eu acho que primeiro a gente tem aí que separar um pouquinho ficção científica de fantasia, né? A ficção científica ela é muito mais ligada à ciência, e a fantasia, para algo inexplicável que acontece, envolve magia. Eu não acho que talvez as pessoas aceitem tão facilmente a mulher negra na ficção científica, porque a tecnologia ela sempre foi vista como uma ferramenta de poder que é normalmente manuseada por homens brancos. Então, a partir do momento que você coloca uma mulher na ficção científica, você já está quebrando barreiras. Se você é uma mulher negra, você tem mais barreiras ainda. Então, na verdade, não enxergo com tanta facilidade essa noção da mulher negra na ficção científica. Isso é algo muito recente, e mesmo assim com uma certa resistência, porque a gente vê vários boatos e várias questões que acontecem quando a gente coloca uma mulher negra nesse contexto, né? A gente sente essa resistência popular, e quando ela era representada, era sempre numa condição de subalternidade. Ela estava ali para servir, ela era a pessoa que estava ali construindo algo. Ela nunca era a cabeça do projeto, a pessoa mais poderosa não era a protagonista, ela era a coadjuvante, que em algum momento ia ser morta para ajudar alguém, né? E normalmente pessoas brancas. Então, na verdade, eu não vejo com tanta facilidade essa questão da mulher negra na ficção científica. E eu também percebo que isso conversa diretamente com a ideia do afrofuturismo, né? A gente falou muito sobre memória, sobre honrar a ancestralidade aqui. O afrofuturismo, ele mistura ficção científica com fantasia e conversa justamente nesse ponto de você falar da mitologia africana, da cosmologia africana, honrando seus ancestrais, mas vislumbrando o futuro para esse povo, porque a gente não vai só falar do que a gente sofreu e das dificuldades que a gente passou para chegar até aqui, mas e o nosso futuro? A gente quer falar o que a gente vai ser amanhã. Então, por isso que a gente coloca cientistas negros, por isso que a gente coloca todo um universo novo, cria universos novos, reimagina esses universos, mas sobre uma perspectiva, né, negra, da mitologia negra, e por que não da indígena também. Porque é isso, a gente o padrão, né, o padrão ocidentalizado, ele é muito focado, ele é muito eurocêntrico. Então, ele é muito focado na visão de um mundo branco,
né, onde os comportamentos e as diretrizes que orientam a história partem de pressupostos muito brancos, patriarcais, de superioridade de uma etnia sobre outra, mas quando a gente pega a fonte africana e a fonte indígena, a gente já reverte essas perspectivas, porque os povos africanos, em sua maioria, são pais, então as mulheres elas têm um poder de decisão muito maior do que os homens. E a minha perspectiva com a trilha foi muito sobre isso. Eu não queria ser uma pessoa, eu não queria documentar apenas, eu não queria dizer que existe um povo e falar aquilo como se fosse uma aula. Até porque eu acho que isso não me cabe, porque eu não tenho esse conhecimento todo para só passar essa ideia. Mas eu queria dizer que é possível existir fantasia dentro desse universo. Com os ciganos, a mesma coisa, né? A minha cigana, ela é imortal. Então, assim, tudo que eu escrevo é muito voltado sobre essa perspectiva de dar poder para pessoas que normalmente são silenciadas e criar essa ponte para que as pessoas enxerguem, né? Eu realmente, eu acho que, assim, ainda há muita dificuldade de aceitar, na fantasia também, não só na ficção científica. A gente vê essas questões quando a gente viu aquele debate da Ariel não pode ser negra, sabe? Um personagem fictício, tipo, gente, seria não existe, tá? Eu só queria dizer isso mesmo. E as pessoas estão, tipo assim, não pode ser negra, Ariel. O Aladdin não pode ter um gênio negro. A gente botou o Will Smith lá, não pode ser negro. Né? A Sininho pode ser negra, porque a Sininho é tradicionalmente uma mulher branca e loira. Tradicionalmente como se a Sininho não existe, gente, sabe? Então, daí você já sente essa resistência em colocar essas minorias nesses lugares, né? Então, eu não acho que realmente é algo tão aceitável, não. Eu acho que agora a gente está conseguindo desconstruir esses padrões, agora nós estamos conseguindo falar, nós estamos tendo voz, estamos acessando esses espaços, estamos revertendo toda essa estrutura e colocando mais diversidade na literatura, né? E eu acho importantíssimo o que Carol, por exemplo, falou sobre essa preocupação, porque quando a gente fala de antirracismo, a gente não fala só de pessoas pretas, indígenas, falando sobre racismo contra minorias, a gente fala sobre as pessoas brancas entrarem nessa discussão, porque o racismo é uma questão criada por eles, não foi o racismo, sabe? Eu não tenho essa responsabilidade, eu estou aqui para falar, mas eles precisam reverter essa lógica, eles precisam se incluir nessa pauta, eles precisam estudar, né, sobre isso. Então, é o que eu acho, essencialmente. Sim, Mari. Quer falar, Cacique? Ele fez assim. Eu concordo aí, de certa forma, que Mari, né? Eu acho que a questão do racismo é uma questão que tem que ser encarada pela literatura, particularmente quem faz literatura. Eu chamo muito de literatura diferenciada. Por que diferenciada? Porque ninguém espera, por exemplo, que um cara nascido no Maracaiá, que viveu durante tantos anos nu, e um dia qualquer, por obra do próprio capitalismo, da própria forma de conquistar o homem da terra, cai numa cidade grande e, de repente, esse cara encontra o caminho lá e vai para uma escola e descobre que por ali ele poderia ter voz. E o que a escola me fez foi, para mim, por exemplo, foi me dar voz. É tanto que eu estou aqui. E, no caso, o racismo, ele olha você como inferior, olha você como feio, olha você como incapaz e olha você como não desejado. Quando você, enfim, é necessário, então, que se coloque essas questões onde tiver oportunidade. Eu acho que você tem toda a razão quando você diz, eu vou colocar no meu texto não aquilo que eu não vivi, mas aquilo que você imaginou, claro. Então, eu digo assim, eu escrevo o que eu vivi, escrevo o que eu acho que está no meu sangue, na minha ancestralidade. E muito daquilo que eu pesquiso, sem dúvida nenhuma, mas também muito daquilo que eu imagino. A única coisa que eu não quero é entrar nessa
digamos, do racismo ao contrário. Isso eu não quero entrar, não. Mas eu disse a vez passada, inclusive, com um debate que fizemos aqui, que as pessoas olhavam assim, dessa forma, né? Uma população que teve um sujeito chamado Zumbi, que foi o que foi. Teve um cara chamado Pelé, que foi o que foi. Teve um cara chamado Kofi Annan, que foi o que foi. Teve um cara, enfim. E o resto de vocês têm esses nomes muito melhor do que eu. Pode se considerar inferior? Essa é a pergunta que a gente faz. Pergunta que faz. Você pode perceber, Carol a negra, Carol É Mari. Me ajuda aí, hein? É Mari. É Mariana. Mari. É Mari. Mariana. Mariana. Então, repare só aqui, por exemplo, nós estamos, digamos assim, de 3-2, perfeito? Ou seja, 3 pessoas se consideram brancas e nós 2 que nos consideramos, eu indígena e você negra. Certo? Agora, pense bem, quando nós conseguimos fazer essa composição, nós conseguimos derrotar o racismo. Para mim, olha assim, nesse lado. Não é a questão de querer separar as pessoas, ao contrário. Eu acho que nós temos, na verdade, é que nos unir. Agora, na questão indígena, por exemplo, eu sou uma voz quase... Agora não, mudou muito. Mas quando eu comecei mesmo a ser militante, eu diria assim, no início do século, eu sofria muito esse preconceito. Ou seja, as pessoas me achavam, eu, por exemplo, como um urbano, o índio urbano. Ora, eu não fui ser urbano porque eu quis. Não, eu não... A minha aldeia não foi para a cidade veio para a minha aldeia, tá certo? Nós não desmatamos a nossa aldeia. A estrada trouxe o progresso, para dentro da nossa aldeia, nossas terras. E para lá, trouxe o boi, trouxe a cerca, trouxe o arame farpado. E aí, conclusão, o que eu fiz? Aí eu escrevi um poema sobre o arame farpado. Aí eu escrevi um texto, por exemplo, sobre o sujeito chegando, tocando boi. O boi, está lá no meu livro. Aí eu trouxe o quê? Eu trouxe a questão da lagoa. O que é a lagoa? E vocês da cidade urbana sequer conhecem a lagoa. Na década de 80, quando eu entrei na Universidade de Feira de Santana, eu fui fundador do DA de Economia da Universidade de Feira de Santana. E a minha campanha, na minha plataforma, estava salve as lagoas de Feira de Santana. Salve as lagoas. Ninguém nem pensava nisso. Você é maluco, rapaz, bora discutir educação. Eu digo que isso é educação. E agora, ou seja, passou-se o século, já estamos no primeiro quartel do século, desse século, e agora as pessoas vêm discutir a lagoa, Feira de Santana, pequena lagoa. Então, o sentimento, Carol, mais uma vez, meu Deus do céu, velho, tá? Mari, olha, o sentimento, Mari, que está no sangue da gente, faz você recordar coisas que não está nos livros, não estão nos livros. Não está. Então está no nosso sangue, está no nosso DNA, está na nossa composição corporal, está na nossa mente, tá certo? E só está ali. Então, a sua ligação com os povos indígenas, vai ver lá se você não era daquelas que tem a vovó do cachorrinho. Todos os meus parentes têm a vovó do cachorrinho. Minha avó foi pega no mato com um cachorro, um laço. Será que não tem outra forma de você pegar? Será que de outra forma? Até mesmo o branco chegar lá e namorar ela, tal, tinha. Mas o pessoal acha do cachorrinho. Então você faz um verso pro cachorrinho, eu fiz o verso pro cachorrinho. Ou seja, para que isso? Para que você dizer que você reconhece que aquilo é um fato histórico. Só que esse fato histórico é pejorativo. Ele é pejorativo. Minha avó tinha que ser pego com um cachorro. Ou seja, um animal. E aí você diz assim, peraí, Juvenal, você está sendo contraditório, que a pouco momento você disse que o índio é animal. Sim, correto. Mas que tipo de animal? Um animal divino, um animal sagrado. Um animal que vai lá e pega as frutas e come a fruta sem precisar botar veneno, sem precisar... Aí tem a questão do rio.
O rio é traiçoeiro, a cachoeira é traiçoeira. Astuta arma uma arapuca e, de repente, o rio dolente cai sobre a rocha bruta. Ou seja, os dois são natureza, a rocha, a natureza, e a cachoeira. Por que você não trabalhar, então, esses elementos? E aí nós somos o quê? Aí nós somos iguais. Aí nós somos o quê? Natureza. Aí nós somos também animais. É dessa forma. Mas só que tem um problema. A única coisa é que eu reconheço a minha condição e sei aonde eu posso estar. E sei o que está na minha ação como cidadão, como homem urbano, e como eu devo dirigir essas palavras até as pessoas. Mas o que não dá é para que a gente está como cidadão urbano, aqui, professor, psicólogo, etc., etc., e tratando a Mari, por exemplo, como a neguinha, certo? E o cara aqui como selvagem. Aí não dá. Aí a gente vai, desculpa, vou falar a palavra de Ademário, aí a gente vai pro pau. Entendeu? Então, essa questão que eu quero colocar, que é o papel do escritor. Tem um livro aqui, que chama Fenomenal. Foi Edilene, na verdade, que me ajudou a escrever esse livro. E, na verdade, quando a gente estava escrevendo esse livro, a gente pensou de que forma a Lua foi formada, de que forma as estrelas foram formadas, de que forma, por exemplo, a Terra, como mãe, atraiu a Lua e disse assim: ô prima, fica aqui perto de mim, porque se você sair desse círculo, vai ter um sol quente lá que vai levar você para ficar girando em torno dele. Você pode explodir. No livro está escrito isso, no próprio poema, certo? Aí eu disse assim um dia para ele: você está percebendo? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer com que as pessoas, certo, girem em torno de um determinado pensamento, de uma determinada ação, de uma determinada forma de ver. E aí vem o velho Ayrton Krenak e bota isso lindo, lindo, lindo no livro dele. Ou seja, vamos respeitar um outro, vamos considerar, vamos deixar a pessoa pensar, vamos deixar a pessoa agir, respeita a cor do outro, respeita a forma de viver, respeita a forma de falar, nordestino, deixa o meu chefe. Eu estou fazendo uma campanha contra esse tal de ok. Eu falei assim: olha, botei lá no Facebook, o ok, quem fala muito ok, ele está atraindo um vírus colonialista, certo? Então, fuja disso. É isso. Adentrando aí essa fala do Pai Ayá, inclusive eu ia falar sobre isso, né, agora, a gente, mesmo dentro desses locais de fala diversos, né, e aí a gente vai pensar nas opressões aí, na questão da interseccionalidade, né, que é essa questão de você, raça, gênero, sexualidade, então a gente sabe que algumas pessoas estão mais privilegiadas do que as outras. Porém, eu penso que a gente está num contexto brasileiro, né? Que é um contexto latino-americano, que é um contexto de colonização, né? E de muitos genocídios. Tanto o genocídio indígena, se a gente for parar para pensar, quanto o genocídio negro, que pela questão da diáspora, né? E aí, eu acredito que a literatura brasileira, né? E aí já recuperando algumas falas aqui, né? Sobre essa construção de um imaginário brasileiro que há muito tempo, né, tem sido debatido. Hoje em dia a gente tem a questão, no começo do século XX a gente pensava muito na questão da mixigenação, e aí a mixigenação acabou dando voz a um racismo, né, um apagamento, porque somos todos miscigenados, somos todos iguais. Então isso gerou um apagamento de determinadas etnias, de determinados construtos sociais. Mas, ao mesmo tempo, penso também nessa potência de se pensar que nós somos um povo colonizado, obviamente sem ter esse apagamento que a miscigenação trouxe. E isso é muito interessante nas literaturas aqui, porque ainda que alguns estejam em um local mais privilegiado do branco, né, por exemplo, no caso do Elton, do homem branco hétero, que é o estigma, né, do privilegiado, a gente está pensando aqui nesse ser anti, né? E aí, nesse ser antirracista, antimachista, anticapacitista, etc., a gente acaba também
voltando para o nosso espaço daqui da América Latina, né, de colonizado também. Porque, por mais que a gente não sofra na pele, né, alguns de nós não sofram na pele, sem dúvida a gente tem um contexto social e identitário completamente diferente do contexto europeu, né? Se a gente for parar para pensar que são os nossos colonizadores que foram quem explorou a gente, né? Que foi que transformou o Brasil em Brasil, né? O Brasil não era Brasil. E eu acho muito interessante, né? É mais um comentário, mas eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, né? E aí que vem a minha pesquisa no Bacurau, porque o Bacurau ele é muito criticado também, porque algumas pessoas deu essa leitura de que o filme mostrou a mixigenação, mostrou que somos todos iguais, mas dentro da perspectiva colonial, não existe pureza, né? Dentro da perspectiva colonial, nós todos fomos explorados por alguém, mas óbvio que isso é uma exploração em cadeia, né? Eu estou aqui explorado, o cacique está aqui, a Mari está aqui, porque dentro desses que são explorados, existe uma exploração também. E a gente muitas vezes não se dá conta disso. A gente quer ser o estadunidense, a gente quer ser o europeu. E aí, por exemplo, o Nordeste, eu quero perder meu sotaque de nordestino, mas não, gente, a gente tem que se colocar mesmo. Tipo, por que eu quero me assimilar, né? E aí eu vejo que a potência dessa mesa tem muito a ver com isso, né? Nesse sentido de não querer se assimilar, tanto no aspecto do gênero, da sexualidade, da raça, e a potência que isso tem, né, para a nossa construção do imaginário. Então, a gente está construindo aqui também um outro imaginário, né? Quando a gente dá a voz à Mari, ao Cacique, à Carol, a gente tá construindo esse outro imaginário, e o Elton também, no sentido do Nordeste, porque a voz nordestina é uma voz que existe xenofobia também aí dentro do nosso próprio país. Então, eu acredito que todos nós estejamos fazendo esse movimento a partir dos seus locais de fala, né? E aí eu já quero passar para uma pergunta geral, quem se sentir à vontade pode responder. Eu percebo que todos vocês são ativos nas redes sociais de alguma forma. E aí eu queria saber o quanto isso atravessa, né, esse contato, tanto no sentido de agradar, né, das pessoas que gostam da obra de vocês, quanto no sentido de agressões, né, ou de preconceitos, né? Como vocês lidam com isso? Obviamente com as suas singularidades, e o quanto essas redes sociais têm conseguido acrescentar, né, digamos assim, tem conseguido atravessar a obra de vocês. Então, quem quiser falar, se sinta à vontade, por favor. Eu posso falar então, rapidinho. No meu caso, acho que a internet, né, ela foi um fator decisivo para o meu percurso até aqui, né? Não tenho muito tempo de escrita, tenho uns 8 anos no máximo, e tudo que aconteceu a partir da internet junto com as redes sociais, né? Porque eu sou um escritor urbano, né? Eu nasci no interior da Bahia, tenho uma relação com o interior muito forte, porém a minha formação foi urbana mesmo, na periferia de Salvador. Então, não tenho esse costume dos folheteiros de cordel que vão para a praça vender os seus textos, que vão para as feiras livres e de interior e tudo mais. Então, os meus primeiros textos foram escritos, né, e compartilhados pela internet, e assim é que a gente foi construindo uma trajetória. Tanto que como eu não vivo da minha escrita, da literatura de cordel, eu faço questão de estar sempre publicando mesmo, né, disponibilizando esses materiais todos pelas redes sociais, pela internet e daí por diante. Eu acredito que é mais importante que as pessoas tenham acesso, né, do que a gente lucre alguma coisa, né, pouca, né, geralmente é coisa pouca,
a partir desse material que a gente produz, que a gente escreve aí. Então, as minhas coisas estão quase todas lá no blog, por exemplo, né? eltomagalhães.com. Então, até o livro mais recente que eu falei aqui a princípio, né? O Causos e Lendas do Paraguaçu, que foi um livro, né? Que é bancado por mim mesmo, né? Contextos de alunos meus que falam sobre causos e lendas mesmo ali da região do Piemonte do Paraguaçu. A gente fez uma tiragem pequena de 100 exemplares, os livros foram todos vendidos e agora já está disponível na internet. Para quem quiser, para quem tiver acesso, já cumpriu com a sua função mesmo do livro físico, do livro impresso, né? Os familiares dos alunos compraram, a prefeitura de Itaberaba, né? A Secretaria de Educação comprou uma parte também para ser distribuído nas bibliotecas e tal, para a gente, né, conseguir eternizar esse material aí, histórias, né, que passam de geração em geração, que fazem parte dessa tradição da cultura popular da região, e agora ele fica aí materializado em formato de livro, porém ele também está disponível em PDF na internet, né, para quem quiser ter acesso. Então eu acho que a internet tem se tornado uma grande aliada, né, uma parceira importantíssima para a divulgação mesmo do nosso trabalho, do nosso material. Até porque, hoje em dia, né, existem muitas pessoas escrevendo, isso é bacana, isso é bom. Né? Se nós formos comparar com um século atrás, ou até 50 anos atrás, né, a quantidade de pessoas que escrevem hoje é muito grande, tanto que todo dia a gente vê aí um evento literário, né, uma live, um sarau, né, só em Salvador, por exemplo, né, são quase 20 saraus que acontecem, não nesse período de pandemia, né, vamos dizer assim, mas assim, isso quer dizer que existe muita gente aí querendo dizer alguma coisa, né, e essa mesa, ela é um exemplo disso. Então, não teríamos, né, tanta possibilidade de estar dizendo, né, essas coisas, claro que de forma consciente, né, porque a internet também abre espaço para muita gente dizer muita coisa irresponsavelmente, lógico, né, mas assim, quando a gente faz um esforço para que isso, né, seja bem trabalhado, né, para que a gente diga coisas que realmente possam contribuir, possam somar, né, com uma possibilidade de melhora, de mudança no mundo que nós vivemos, eu acho que é super válido, super importante. E eu imagino que cada um aqui esteja fazendo sua pequena parte, né, nesse multiverso aí que é a internet. Posso ir? É isso, gente, a gente está encaminhando aqui para os últimos. Pode ir, Carol, fale. Não, eu só vou concordar mesmo com o Elton, que a minha escrita, a minha carreira como escritora não existiria sem a internet, com certeza. Se a gente for pensar nesse mercado literário brasileiro, que é pequeno, super restrito, se não fossem as redes sociais, se não fosse a autopublicação, talvez a gente nem estaria aqui conversando sobre literatura. Então, eu não posso negar que faz toda a diferença para mim. E tem muito material gratuito também, muita coisa boa. Por exemplo, a maioria dos meus contos foram publicados em revistas literárias, e essas revistas estão aí disponíveis gratuitamente. Então, tem muita coisa realmente acontecendo ultimamente, e dá para conhecer muita gente que realmente, como o Elton falou, tem muita gente escrevendo, isso é muito bom. E eu acho que, apesar dos pesares, a internet é muito importante e fez toda a diferença assim, para mim, de conhecer novos escritores e de também poder divulgar o meu trabalho nas redes sociais, nas revistas, na autopublicação na Amazon. Então, não tem como negar que faz toda a diferença assim, no meu trabalho enquanto escritora. Sim. Então, é o seguinte, meu caminho foi um pouco diferente, né? Como eu trabalhei em editora, eu aprendi cedo o marketing do livro, tá? E então eu cheguei a ser divulgador de grande editora, né? E, de fato, isso me ajudou até a conhecer o processo de produção, de fabricação, de venda, de comercialização, de negociação. Eu aprendi isso. Bom, aí, conclusão, quando eu saí desse ramo, então eu tinha noção. E a vontade de escrever era tão grande, muito grande mesmo.
Aí eu escrevi, o primeiro livro foi esse aqui, o Tupiniquim, né? É bem pequenininho, né? Mas é um livro realmente que eu tenho um carinho danado. É o meu livro, primeiro. Sabe? Como eu sabia, na verdade, eu conhecia o Marco, dominava o Marco, ele vendeu assim num ano. Aí eu me animei e depois fiz mais um outro que chama-se Ninguém na Caverna de Polifeno, que é exatamente a história de um indígena que saiu da sua aldeia expulso pelo fazendeiro e foi morar na cidade. E então aí eu lembro, para Salvador, eu tentei lembrar os Pernambués, escrever todo aquele processo do Corpo de Bombeiro, o Rio Camaragibe, enfim, tudo aquilo geograficamente no livro. E eu nunca imaginei que esse livro fosse vender, porque o livro foi feito, foi escrito, mas não foi corrigido. Você imagine, eu não sou professor de português, como o meu amigo Elton aí, né? E então ele saiu com coisas realmente feias, né? Mas mesmo assim o livro foi vendido muito bem e eu me animou. Então criei um selo chamado Editora Século XXI. E aí eu comecei eu mesmo a editar meus livros. E daí todos os livros que eu editei, menos o último, aliás, os dois últimos, né? Que foi a Assembleia Legislativa e a editora Paulo Nascimento, parece, né? Que editou os últimos livros, né? Mas todos eu mesmo editei. E, diga a verdade, nenhum encalhou. Eu não tenho um livro. Eu sempre editei 1000 livros, né? E são 9, nenhum encalhado. Não tenho um livro em casa, apenas o último, certo? E eu sempre, graças a Deus, faço meus lançamentos, às vezes me convido a fazer palestra. Afinal, eu quero dizer o seguinte, estou disposto aí, que alguém deixa passar essa pandemia, sempre disposto a fazer palestra, né? Aí fiz palestra quase no Brasil todo, no Maranhão, no Pernambuco, no interior daqui da Bahia, certo? Nas universidades todas, né? A própria UFBA, enfim, graças a Deus, sempre contando esse mesmo lenga-lenga. Nada de novidade, nada de coisas espetaculares, sempre falando da minha visão, do meu poema, da minha forma de ver o rio, a lagoa, a cobra, o índio. Agora eu estava mostrando para minha filha aqui agora, eu escrevi um poema, está nesse livro aqui, ó, Voz Selvagem, é o penúltimo, né? E olha o título do poema, chama-se O Curso da Queimada. Esse poema foi escrito numa queimada que houve na Chapada Diamantina ainda há 10 anos atrás. Então, o meu poema é isso, não tem outra coisa. Eu não tenho, vou buscar outra coisa. E aí gosto muito de debater, sou muito ruim na questão da internet, estou lá no Facebook ainda, se alguém puder me ajudar, eu agradeço, certo? Mas recebo sempre o carinho dessa juventude. O Elton, muito obrigado. Lembrada do velho aqui, é muito bacana. A Nil, que deve estar me ouvindo agora, tá? Você sempre me manda essas questões. O Chico Leite, um grande poeta, cordelista daqui do interior. Lembrando o João Bar, um grande cordelista que morreu recentemente, né? Então, essas coisas é fantástica, tá? É realmente muito bacana, né? E eu acho, assim, que a maneira como vocês trabalham, a maneira como vocês produzem seus textos, né? Eu acho que ajuda a outras pessoas que têm vontade de fazer e não acham o caminho. Então, essa maneira tem que ser divulgada. Como é que você divulga? Como é que você escreve? Como é que você corrige? Como é que você edita? As pessoas querem ler uma coisa bem feita. Você não quer ler uma coisa tosca, né? Então, é necessário debater com os alunos, conversar com aquelas pessoas que sabem fazer o cordel, mas acaba não tendo, sei lá, o domínio da língua até, da gramática, ajudar essas pessoas, corrigir. Certo? Então, eu acho que vocês, parabéns, adorei esse caminho que vocês trazem, né? E particularmente colocar o que está dentro do nosso coração, certo? Nas letras lá, para que as pessoas saibam que nós somos. Fale, Mari. Posso falar? Então tá. Para mim também a internet é o motivo de eu estar aqui, né? Já que eu publico essencialmente e-book, né? O livro digital. E a minha carreira também está muito. O primeiro livro que eu publiquei foi em 2018, então tem 2 anos aí que eu estou nessa.
E já estar aqui já é para mim uma grande honra, realmente. Na Amazon é autopublicação, né? Meus livros estão lá. E a internet sempre foi a plataforma em que eu mais divulguei o meu trabalho, em que eu mais me comuniquei, entrei em contato com as pessoas e os leitores. A partir da internet que eu comecei a ser chamada para eventos literários presencialmente, né? Então, eu estava fazendo essa dupla divulgação, né? Nos eventos, eu me apresentava e falava um pouco sobre mim, e na internet, eu também divulgava meus livros. O primeiro deles, eu ainda consegui fazer uma pequena tiragem pela Amazon, então ele tem a versão física, que é a trilha, mas todos os outros foram na versão digital, realmente, e a trilha também está em e-book, né? Então, para me encontrar, né, já que a gente já está um pouco nas considerações finais aí, para me encontrar na Amazon, você pode buscar por Mariana Madeline, e lá vai encontrar a lista dos meus livros, né? Aqui está o Kindle do meu As Inverdades Nunca Ditas, que é o sobre ciganismo. Mas tem também um livro de poesias, que é Amar, Poemas e Prosa sobre o Sentir, que é uma coletânea de poesias minhas de 2009 até 2020, que também está na versão e-book. E, além disso, eu estou participando de 2 antologias através da editora Corvos, mas são antologias que são lançadas por financiamento coletivo, então a gente precisa do apoio das pessoas para esses livros se tornarem reais. Esse mês, inclusive, até dia 28 de novembro, está rolando a campanha do Heroínas, né, no Catarse. Então, a gente precisa desses apoios. É uma antologia que a gente está reimaginando mulheres da história, misturando com fantasia, né? Eu vou falar sobre Zassim Bagaba, que foi justamente uma princesa africana que veio para o Brasil em diáspora, foi escravizada, e, enfim, eu falei um pouco sobre dela nas minhas redes sociais. Se vocês seguirem a Corvos e me seguirem, vocês vão entender um pouco sobre o meu conto. E Farras Fantásticas, que toca nesse ponto aí da cultura nordestina, que a gente estava falando de Bacurau e tudo mais. Né? O Farras é uma antologia que Carol, inclusive, está fazendo parte também, em que a gente vai falar sobre festas populares nordestinas, misturando com fantasia e ficção especulativa. Eu, assim como Carol, estou representando a Bahia, né? Estou falando um pouquinho sobre a festa de Nossa Senhora da Boa Morte. Então, é uma antologia muito bacana, vai sair ano que vem, na mesma sistemática do Catarse. Apoiem a gente, valorizem escritores nordestinos. E outra coisa muito legal que você falou, Jaque, sobre Bacurau, né? Sua pesquisa, que eu acho que é o que me chamou mais atenção no filme, é essa noção de que Nordeste e Sertão é um povo muito atrasado. Então, Bacurau reverte isso a partir do momento que insere a tecnologia nesse universo, né? Porque veio aquela galera de fora se achando super poderosa e super consciente do território, e eles, de uma certa forma, quebraram toda essa tecnologia e mostraram que eles tinham sim uma resistência, tinham sim uma união e tinham sim controle sobre a região. Então, eu acho que isso é muito importante. Ler nordestinos, valorizar a nossa cultura, é a nossa fonte. O Brasil é isso, o Brasil é Nordeste, o Brasil é indígena, o Brasil é negro, e a gente tem muita coisa para falar, muita cultura para discutir. Então, sigam a gente, né? Minhas redes sociais Madeline Autora, no Instagram, e o Twitter, e o Wattpad é M Madeline. É isso. Certo, Mari, obrigada. Gente, eu gostaria de pedir que todos divulgassem onde comprar os livros de vocês. A Mari já divulgou, onde ver as obras de vocês, conforme. Muito rapidamente, por favor. Pode falar, Carol. Pronto. Eu tô no Twitter e no Instagram, nessa arroba que tá aparecendo aí, que é Carol Vidal _. Lá nas 2 redes tem o link para encontrar os meus contos que estão nas revistas, e também o Raízes de Fogo, que é meu conto que tá na Amazon. Então tem todos os links lá direitinho. Quem quiser assinar minha newsletter também, que eu falo sobre meu processo de escrita, também tem todos os links lá direitinho. E só mais uma vez agradecer pelo convite, foi muito bom estar com vocês nessa manhã. Pode falar, Elton. Bom, eu também, né? Minha arroba tá aí, Elton Nol Magalhães, sem o tio, tá certo? É o meu perfil pessoal do Instagram. E a gente pode falar por inbox, né? Caso alguém se interesse
por algum material. Fora isso, tem muita coisa que eu escrevi que está disponibilizada no meu blog, né? eltonmagalhães.com, certo? Tudo sem acento, eltonmagalhãesjunto.com. Então, lá tem muita coisa. Alguns livros que eu disponibilizei em PDF, alguns folhetos também de cordel, poemas, e fora isso tem outras coisas. Tem vídeos, né, assim, de internet, de programa de televisão e tal. Tem entrevistas que eu fiz com grandes figuras aí do cordel e tudo mais, e é isso. Pode falar, Cacique Paiaiá, por favor. Eu, na verdade, quando você fala de redes sociais, eu não aprendi ainda, tá? Então, o que eu poderia dar como referência é o Instagram, né, que é Juvenal Paiaiá, @JuvenalPaiaiá, e o Facebook, que também é Juvenal Paiaiá, @Facebook, né? Mesmo assim, eu coloco muito essa questão, por exemplo, da dor do presente do indígena. Hoje, por exemplo, o cacique Gerson está na UTI, o cacique Val está na UTI, o cacique Raoni que saiu da UTI. Eu debato muito essa questão do indígena, o fogo que está na Chapada, e sempre me coloco como o meu papel, por exemplo, de liderança. Eu sou secretário-geral do Mupuíba, que é a organização baiana dos povos indígenas, certo? Então, nesse papel eu faço esse trabalho, né? E sempre divulgo um pouco do meu poema. Agora, por exemplo, botei 2 poemas lá, certo? E gostaria demais, realmente, de dizer para vocês que esse debate, vamos acentuar ele, bora trazer ele para a Chapada, bora trazer essa juventude aí para a Chapada, você que é daí do IFBA, certo? Para fazer alguma coisa que influencie o estudante da vila, que influencie o camponês, que influencie também aquela juventude que está estudando a agricultura familiar, o sem terra, você entendendo? Então, eu acho que é essa composição, Carol, que a gente tem que fazer. Eu acho que essa composição que a gente tem que fazer. Ou seja, à medida que você avança em cima de um objetivo comum, e objetivo comum, no caso, é, abraçar as pessoas que estão sofrendo preconceito, desemprego, com a necessidade, por exemplo, de sobreviver, certo? Nós temos que ter um caminho. Então, como nós não temos emprego para dar para eles, nós não temos, por exemplo, políticas públicas para levar para eles, nós levamos nossa cultura. Quem sabe por aí até a gente ajuda mais. E, principalmente, pegar essa questão que o Elton colocou. A Chapada está pegando fogo, gente. Tá certo? Então, oxalá que na rede social de vocês, coloque essa questão, vamos clamar por isso. O Amazonas está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo. Vamos tentar ver se a gente supera essas questões. E o meu abraço para todo mundo, e principalmente aproveitar aqui, deixar um abraço para minha filha, Mara, e minha outra filha, Jamile, que é uma outra escritora que está surgindo aí com toda a força, e meus netos. Um abraço para todo mundo. Vou aqui ler alguns comentários e vou encerrar a mesa. Bom, o comentário de Valdec Jesus, Juvenal Paiaiá, Elton Magalhães, Mariana Madeline, Carol Jaqueline, Mesa Potente, Jurema Paiaiá, que lindo essa juventude escrevendo diferentes gêneros literários em multiversos, ratificando com a sabedoria do cacique Paiaiá. Aqui está sem o nome, mas estou encantada com essa mesa. Adorando Mari, Carol, Paiaiá, Elton. Aqui também botaram. Acho que foi a mesa que mais gostei da mostra. Vocês todos me inspiraram. Valdec de Jesus. Fantástica mesa. Só ouvindo, pensando. Grandes aprendizados. Obrigado. Mostra Literária de Salvador. Tereza Carvalho. Parabéns a todos. Vocês me dão esperança que pela literatura ainda podemos melhorar. Valéria Nascimento. Gostei demais. Obrigada. Bárbara Gama. Importante momento de visibilidade para esses autores e autoras que representam uma literatura desvinculada dos processos hegemônicos, ou melhor, que busca quebrar essa lógica. Parabéns. Selmar Silva. O Brasil tem muita cultura e diversidades mundo afora. Obrigada. Vou procurá-los nas redes.
Bom, gente, é isso. Gostei muito de participar da mesa com vocês. Para mim foi uma honra. Muito mesmo. Agradeço novamente a Mostra Literária Salvador. Peço para quem estiver acompanhando ainda aí a nossa mesa que vocês vejam as outras mesas, né? Os outros eventos que vão acontecer aqui na Mostra, né? É muito importante, muito potente a participação de vocês. E valorizem a cultura nacional, valorizem os autores marginalizados, né? Os autores independentes. E vamos à luta. É isso que eu peço. Vamos lutar pela educação, pela saúde, pela sobrevivência, né, do nosso povo também, nas suas diversas multiplicidades. Obrigada, gente. Agora eu vou Valeu, encerrar aqui a gente. mesa. Valeu. E Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um se abraço aí puderem, para todo mundo. Muito tchau, feliz. tchau. Muito feliz. Bom, gente, só para dar um aviso, a gente vai ter a mesa de contação de histórias, né? A gente vai ter contação de histórias com a Helena Nascimento às 11 horas, né? Já já. E uma mesa sobre literatura infantil às 14 horas. Então, quem puder participar também desses outros espaços, a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a Tchau, todos. tchau. Tchau. Tchau.